Olá, amores fraternos, tudo bem com vocês? Hoje, nessa semana, aliás, nós vamos conversar aqui com vocês sobre um tema que é bastante difícil, às vezes, né? De lidar, que é a culpa. A culpa que sentimos como seres humanos mesmos, ou como pais e mães. É nesse processo do cuidar do outro, do cuidar dos nossos filhos. E aí, eu pergunto pra vocês, quem é que nunca sentiu culpa, né? Culpa simples, tipo, você tá numa dieta, aí de repente você quer comer um pote de sorvete, vai lá e come o pote de sorvete, e aí se sente culpado porque você saiu da dieta, né? Ou qualquer coisinha que acontece e que você saiu assim, você se prometeu alguma coisa, aí você faz um deslize e aí você já se sente culpado também. Então a culpa é aquele sentimento, né, de remorso que a gente sente porque a gente vê que quebrou algum padrão ou algum valor que a gente considerava importante, ou valor moral, valor ético, ou qualquer outra coisa que seja assim importante pra gente naquela situação, e traz esse arrependimento, esse remorso, porque a gente sabe que no fundo a responsabilidade é nossa, né? Por aquele fato ter ocorrido. Só que a culpa, de forma assim exagerada, ela é bastante danosa, trazendo danos tanto físicos quanto emocionais e psicológicos para a vida da pessoa. A culpa paralisa você, te impede de seguir adiante. Você fica ali naquele fato remoendo dias a fio algo que ocorreu, que você tem como um fato importante. A primeira coisa que a gente precisa considerar quando se sente culpado ou sente algum remorso por algo é procurar a responsabilização, né? Se responsabilizar por aquele ato, ter clareza do que aconteceu e perceber qual a real responsabilidade, qual sua real responsabilidade, porque muitas vezes a gente se cobra mais do que é a realidade, mais do que realmente é a sua responsabilidade dentro dos fatos e dentro das situações que ocorrem, e que ainda assim a gente sente culpa e sente remorso. E é importante que aprendamos com esses erros e que essa culpa e esse remorso que a gente sente seja um impulso para que a gente aprenda com aquela situação, com aquele fato, e continue seguindo, continue em frente, com os elementos, né, favoráveis para que você não faça novamente, não cometa novamente aquele erro. E quando é que essa culpa se torna realmente preocupante? Esse sentimento se torna preocupante quando ele te paralisa, como eu falei. Quando você se prende a uma situação e fica remoendo e revivendo aquele fato dias e dias a fio, revivendo, pensando como você poderia ter feito diferente, como seria se você tivesse feito diferente, como você fez e por que você fez, e aí você remoe um dia, remoe 2 dias e continua revivendo e refazendo todo o caminho por vários dias a fios, te paralisando. Você não consegue sair daquele local. Isso torna realmente uma coisa patológica e danosa, porque chega assim a atrapalhar suas relações sociais, seu trabalho, seu dia a dia como um todo. E aí não é regra dizer isso, mas alguns dos sintomas de pessoas que estão
nesse padrão assim, sentir remorso, ficar se culpando, se punindo, se autocriticando o tempo todo, aqueles pensamentos, né, que ficam se criticando, nossa, porque eu fiz isso, nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo, e aquela coisa girando o tempo todo na mente e a pessoa não consegue sair dali. E também tem outros sintomas que já passam a ser físicos também, né, como taquicardia, insônia, mau humor, tristeza, tudo isso em volta dessa situação que te leva a ter essa culpa excessiva e que às vezes você está se responsabilizando e se autocriticando demasiado, né? Na verdade, você não consegue parar logicamente e perceber qual é a sua real responsabilidade, né? Em que ponto você pode aprender com aquela situação e aceitar que sim, você errou, você é humano, você errou e está disposto a continuar seu caminho e não errar mais daquela forma, porque você não viu que não é legal agir daquela forma, as consequências não foram boas, então você está disposto a realmente agir de outra forma. Você aprendeu com aquilo, teve alguma lição que você trouxe para o seu dia a dia, para a sua história, né? Uma experiência e continuou andando, e não ficar naquele círculo vicioso de ficar revivendo aquela mesma situação que não trará nada de positivo e nada de bom, nenhum fruto bom para você se manter nessa situação. E segundo psicoterapeutas, essa relação com a culpa, esse sentimento de culpa, ele vem a ser desenvolvido na infância, na relação que a gente tem com nossos pais, com nossos cuidadores, com os nossos irmãos, com os nossos tios, as relações que a gente tem na infância, o modo como é a relação desta criança com os adultos, porque a criança ela tende a querer responder às expectativas dos adultos da melhor forma. E o modo que ela é recebida quando ela comete um erro, o modo que este adulto recebe, se não for de uma maneira com compaixão, se for daquela maneira mais rigorosa, onde você espera que ela não tivesse errado, né? Você não recebe de forma amorosa, não fala, você é criança, né? E todo mundo erra, isso acontece com todo mundo, mas se cobrando numa cobrança assim excessiva sobre a criança, a relação que ela vai ter com ela mesma, ela pensa que ela não é boa o suficiente, né? Ela não vê com naturalidade o fato dela errar. Então, o que ela vai vincular a esse sentimento de culpa poderá ser de uma forma não saudável quando ela se tornar adulta. E segundo um estudo feito na Inglaterra, o perfil feminino é o que tem mais problema com se sentir culpado, né? Essa questão da culpa, de ter remorso, é um perfil mais feminino, né? Muito mais do que homens se sentem assim no decorrer da vida. E isso é ligado muito às questões sociais, né? As questões das mulheres mesmos. As cobranças sociais em cima da mulher, que a mulher é mãe e que já a sociedade já espera que o filho seja um fruto daquele cuidado, daquela educação. Então, o que o filho traz, a sociedade já coloca como sendo um fruto da mãe, vamos dizer assim, né? Então, a culpa ronda muito a mulher na sociedade. Também por outras questões, tem várias outras questões. Tem uma questão que também é muito polêmica em relação a abuso sexual, que as mulheres se sentem culpadas, muitas que são abusadas, porque elas acreditam que a culpa foi delas, né? Mas isso é a sociedade que traz, quando não acolhe quem sofre, quando ela procura uma ajuda e aí ela é julgada, né? Quando sofre um abuso desse tipo e aí pergunta para a mulher se vai na delegacia, você estava usando que roupa? Como é que você se comportou
para sofrer isso, né? Como se a culpa realmente fosse da mulher. Então, este sentimento, ele é mais visto, de acordo com os estudos, em perfis femininos, em mulheres, do que em homens. E como eu falei já no início do vídeo, em relação à sua responsabilização e a aceitação, este é o primeiro ponto e é o caminho que deve guiar quem tem esse sentimento com mais frequência, se responsabilizar pelo que realmente é sua responsabilidade, né? Tentar ter clareza até que ponto você realmente é responsável. E a partir do momento que tem clareza de sua responsabilidade, perceber o que pode ser melhorado, o que você pode aprender com essa situação e aceitar. Aceitar a situação, aceitar a sua responsabilidade e aceitar que você errou, porque você é humana. E você é assim e tá tudo bem. E você vai seguir em frente e vai fazer de uma melhor forma mais à frente. Se respeitando, se perdoando pela situação que foi construída, que você está passando. Então, lembrar de pensar na responsabilização como um caminho para sair deste sentimento que é muito nocivo, sim, para quem fica com ele muito tempo. Emocionalmente é muito nocivo e fisicamente, biologicamente, sim, também é nocivo. E aí a gente traz esse assunto porque aqui a gente está falando com pais e mães e a gente sabe que a maternidade ela vem com uma carga emocional e uma carga de culpa, sim, com ela. E tem até uma frase que dizem, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente traz esse assunto porque a gente lembra que nós somos mães, nós somos pais, mas nós somos humanos e temos todos os sentimentos. Sentimos raiva, sentimos medo, temos nossas inseguranças e estamos com a responsabilidade de criar um ser, né? Educar um ser e guiá-lo pelo caminho para que seja feliz, para que tenha sucesso e para que seja equilibrado emocionalmente. E aí eu li um estudo da psicóloga Adriana Drula, e ela vem falar dessa culpa na maternidade, e eu achei interessante porque ela traz uma distinção que é importante para a gente lidar com esse sentimento de culpa, que é a distinção entre culpa e vergonha, que não são coisas, não são as mesmas coisas, mas elas ficam muito ligadas quando estamos com esse sentimento de remorso, né? Isso a gente deve estar claro quando a gente está neste processo. O que é que você está sentindo? Você está sentindo culpa realmente ou você está sentindo vergonha? Então, quando você sente essa vergonha por algo que você fez, algo que ocorreu, você entra naquele processo de autocrítica, mas uma autocrítica demasiada, excessiva, né? Onde você sente vergonha de ser você mesmo e você fica se autocriticando e fica com medo de que outras pessoas saibam que você fez aquilo, né? Muito mais por vergonha do que por qualquer outra coisa. Você não quer, você fica com medo com vergonha de ser essa pessoa que fez isso, né? Isso é diferente de quando você sente a culpa em si. Porque quando você sente culpa, você sente remorso e é levado para um outro caminho. Na verdade, é muito mais compaixão e empatia pelo outro. Por exemplo, quando você briga com seu filho, ou você grita com seu filho, e você se sente depois culpado por isso, na verdade você sente um remorso porque você pensa, como eu fui rude com meu filho, ele não merecia isso, eu estava nervosa naquele momento. Então você se sente culpada e você sente remorso por ter agido daquela forma, mas
o que você está sentindo é muito mais uma empatia pelo seu filho. Você se coloca no lugar do outro, você sente o que ele estaria sentindo com aquilo e você se sente culpado. Então essa culpa é como se fosse uma culpa positiva, porque ela faz você refletir, faz você olhar para o outro, se colocar no lugar do outro e perceber que essa não foi a melhor atitude. E te dá vontade de ir lá, pedir desculpa, né? E se retratar e fazer melhor de outra vez e tentar realmente refazer aquela relação da melhor forma. E aí, essa é a diferença com a que a gente falou antes, porque quando você sente essa autocompaixão, essa questão ligada à vergonha, na verdade você não está olhando para o outro, você está olhando para si. Você não pensa que é ruim você ter gritado com o outro, você ter feito algo com o outro, porque a forma como ele se sentiu nessa situação. Você olha para si e pensa, será que alguém ouviu? Será que vão saber que eu fiz isso? Como vai ser se alguém descobrir? Então, na verdade, é muito mais uma vergonha que você tem por ter se colocado naquela situação, mas você está olhando só para você. Então, a sua preocupação é com você mesmo e não com o outro. Essa é a distinção que a gente está fazendo aqui. Então, é essa distinção que eu estou fazendo aqui para que você perceba qual a diferença entre você ter a compaixão nesse processo de culpa e a sua autocompaixão. A compaixão é quando você olha para o outro, sente a dor do outro e percebe que causou algum dano àquela pessoa, sente remorso e pensa, reflete e sabe que deve fazer diferente da próxima vez ou pedir desculpas para aquela pessoa. E já a autocompaixão é quando você se preocupa consigo mesmo, com o que as pessoas vão pensar, com os efeitos daquele ato para você. Essa é a diferença para a autocompaixão. E, como eu também já disse, historicamente, as mães são muito mais cobradas nessa relação assim de culpa, porque a sociedade vê a mãe como a responsável pela educação daquela criança, ainda que seja o pai e a mãe sim vai ser cobrada por essa educação e pelo resultado que será o filho, né? O resultado da vida será o resultado daquela criança. A responsabilização geralmente cai sim sobre a mãe. E tem todo uma questão de consciência coletiva em relação ao papel de mãe, que é aquela coisa devotada, aquela mãe devotada que ela tem que se sacrificar pelo filho, ela tem que estar disponível para o filho, né? Ela tem que fazer de tudo pelo filho. Todas essas questões já trazem uma culpa embutida na mãe, porque dentro dessa consciência coletiva, quando você não está dentro deste padrão do que se espera de você, muitas mães sim entram nessa questão de será que eu fiz o suficiente? Será que eu estou realmente me dando o suficiente para o meu filho? E aí, às vezes, pode sair com as amigas para um happy hour e lá no happy hour já está culpada porque não está em casa com o filho, né? Tem que trabalhar mais tarde um dia e aí se sente extremamente culpada porque está voltando tarde, não tem tempo de ficar com o filho. Então, são todas questões assim que a modernidade traz para a vida da mulher que aumentam muito, muito mais essa questão dessa culpa da maternidade. Então, uma vez que você consegue separar essa questão da vergonha com a culpa, você consegue perceber a compaixão, né? E a autocompaixão. Você consegue se colocar no lugar do outro, perceber a dor do outro, tentar amenizar a dor do outro. E da mesma forma, no mesmo processo, você também percebe que você é humana, que você erra, que você tem desejos, que você tem sonhos, que você é mãe sim,
mas que continua sendo uma mulher e ser humano. E passa a ter mais compaixão, mais zelo por si mesmo, percebendo que sim, você merece ser perdoado por si mesmo, entender que a vida é assim, a gente erra, a gente acerta e a gente continua seguindo em frente. Isso é muito importante também para o seu filho, porque, por exemplo, uma criança que tem uma mãe que não erra nunca, que ela tem aquela visão de que a mãe é perfeita, ela vai se cobrar muito mais. E ela também vai ter dificuldade de ser autocompassiva consigo mesma, né? E a partir do momento em que você erra e você se toma responsável por aquele erro e mostra que está arrependido e pede desculpas e sua criança vê isso, a gente já falou aqui várias vezes que as crianças aprendem pelo exemplo, ela percebe que é normal, é natural realmente errar e também torna muito mais fácil para que ela aceite o erro do outro e aceite os seus próprios erros, tornando suas relações e suas vivências muito mais leves, né? O seu caminho mais suave, mais leve, para ela continue se desenvolvendo, se tornando um adulto feliz e equilibrado. Então, algumas ideias para você pensar. Quando você se sentir culpada e com remorso, parar com calma, com tranquilidade, na medida do possível, parar e refletir sobre aquela situação, né? Refletir como aconteceu, por que aconteceu, o que te traz, que sentimento aquilo traz, e pensar logicamente qual é a sua real responsabilidade naquela situação. E aí é muito importante que você tome a sua responsabilidade para si. Não busque culpados, não busque outras pessoas, porque nesse processo de lidar com a culpa e com o remorso é importante que a gente aceite, né? Esse processo de aceitação e responsabilização. Então, tomar a sua responsabilidade para si. E se permita se sentir triste sim com a situação, se sentir triste porque você realmente cometeu esse erro e tal, mas não se manter por muito tempo no pessimismo. Isso não é bom porque não traz frutos, né? Não traz nenhum benefício em si. Você lidar com o sentimento da tristeza, sentir a tristeza por um tempo necessário, mas que não persista no pessimismo por muito tempo. E aí sempre pensar com empatia. Empatia consigo mesmo em relação a esse erro. Empatia com o outro, né? Que errou também, que pode ter errado. Esse sentimento de empatia é importante sim na construção dessa autocompaixão que a gente está conversando. Não fique alimentando pensamentos de autocrítica, se criticando, se xingando mentalmente porque você fez isso, porque você fez aquilo, que podia ter feito melhor, que podia ter feito de uma forma ou de outra. Lembrar sempre da humanidade, né? Da sua humanidade, que todos nós erramos, ninguém é perfeito e estamos passíveis de erro, sim. E a partir do momento que erramos e nos responsabilizamos e aceitamos que cometemos esse erro, aprendemos com ele e conseguimos dar um passo seguinte, mais outro, num caminho melhor, num caminho diferente, que vai trazer muito mais aprendizado e uma nova experiência, né? Mais à frente, em relação a si mesmo e em relação aos nossos filhos. Isso que a gente está trazendo aqui são para pais e para mães, sim, porque o peso da culpa vem, sim, na maternidade. A gente se cobra muito, os erros dos nossos filhos a gente cobra, a gente se cobra por estar perto demais, a gente se cobra por estar longe demais, a gente se cobra se a gente quer se divertir, se a gente quer relaxar. Então, são processos que são pesados e que nós sim merecemos que sejam tornados mais leves, né? E a primeira pessoa que pode fazer isso é a gente mesmo, tentando sim compreender
como lidar com esse sentimento e fazer com que essa relação se torne muito mais prazerosa, vamos dizer assim, ainda que a gente se descontrole e briga aqui e grita ali uma vez ou outra, aí você vai, toma consciência de que essa não é a melhor forma, vai, fala com seu filho, pede desculpas, ele percebe nessa relação que você também errou e que ele também erra e que todo mundo erra e que isso é muito natural e bom sim para as relações, né? Para as relações amorosas, para as relações que são claras e são reais, vamos dizer assim. E aí você vai, pede perdão, pede a sua desculpa de uma forma sincera, se compromete a mudar, a fazer diferente da próxima vez e segue em frente. Viu? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês comentem, digam aqui como vocês se sentem como pais, como mães, como vocês lidam com essa culpa diária que a gente tem. E fiquem aqui com a gente, ativem o sininho, compartilhem muito. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.